Inicialmente, é destacado que a psicologia, em geral, muitas vezes ignorou ou interpretou mal as teorias comportamentais. Principais pontos: behaviorismo clássico e Watson. O behaviorismo de Watson é descrito como uma psicologia simplista de estímulo-resposta que não leva em consideração o pensamento e minimiza a influência genética. Este modelo foi amplamente abandonado pelos behavioristas modernos. Neobehaviorismo e metodologias intervenientes. Neobehavioristas, como Hu e Thoman, adaptaram o behaviorismo de Watson ao incorporar variáveis intervenientes que explicam comportamentos sem causas ambientais óbvias. Behaviorismo radical de Skinner. Skinner introduziu uma abordagem única, enfatizando a relação entre comportamento e ambiente, sem dar status causal especial a eventos privados, como pensamentos e sentimentos. Ele propôs uma perspectiva de seleção, onde causas do comportamento são vistas como interações complexas entre organismos e ambientes ao longo do tempo. Skinner considerava o comportamento manifesto como uma variável dependente crucial e reconhecia a importância dos comportamentos não observáveis. Seleção natural e seleção por consequências. A seleção natural opera no nível filogenético, influenciando a espécie ao longo de milhares de anos. A seleção por consequências adapta o comportamento individual ao longo da vida, moldando respostas conforme as contingências ambientais. Contexto sociocultural. O ambiente sociocultural é fundamental para o desenvolvimento e aprendizado, exemplificado pelo aprendizado da língua, que depende do contexto em que a criança é criada. O vídeo também menciona que, embora este não seja uma continuação direta de outro vídeo, complementa bem as discussões sobre o behaviorismo metodológico de Watson e as críticas comuns associadas a ele, frequentemente confundidas com as ideias de Skinner. O behaviorismo de B.F. Skinner é considerado radical por várias razões que se distinguem das abordagens behavioristas anteriores e contemporâneas. Aqui estão os principais pontos que explicam por que o behaviorismo de Skinner é classificado como radical. ênfase na relação comportamento-ambiente. Skinner propôs uma análise do comportamento que se focava exclusivamente nas relações entre o comportamento observável e o ambiente. Ele rejeitava explicações que invocavam estados mentais internos ou processos cognitivos como causas primárias do comportamento. Rejeição de causas internas independentes. Diferente dos neobehavioristas que introduziram variáveis intervenientes, como crenças, desejos e outros estados mentais, para explicar o comportamento, Skinner não atribuiu status causal especial a esses eventos internos. Para ele, todos os comportamentos, sejam eles públicos, observáveis ou privados, não observáveis, como pensamentos e sentimentos, são resultados das interações com o ambiente. Comportamento privado como comportamento. Skinner não negava a existência de eventos internos, como pensamentos e sentimentos. No entanto, ele os tratava como comportamentos sujeitos às mesmas leis que governam os comportamentos observáveis. Isso foi uma mudança radical em relação aos enfoques anteriores que separavam completamente os processos internos dos comportamentais. Perspectiva de seleção por consequências. Skinner introduziu a ideia de seleção por consequências, que é análoga à seleção natural em biologia. Assim como a seleção natural molda as características das espécies ao longo de gerações, as consequências de um comportamento, reforço ou punição, moldam esse comportamento ao longo da vida de um indivíduo. Análise funcional. Ele desenvolveu a análise funcional do comportamento, que se preocupa em entender como o comportamento é influenciado por antecedentes e consequências no ambiente. Isso se opôs às explicações mecanicistas que não consideravam a função do comportamento. Rejeição de explicações teleológicas. O behaviorismo radical de Skinner não aceita explicações que dependem de objetivos futuros ou propósitos como causas do comportamento. Em vez disso, ele se concentra nas causas atuais e passadas, história de reforço, que moldam o comportamento. Aplicações práticas. A abordagem de Skinner levou ao desenvolvimento de várias aplicações práticas, como a análise do comportamento aplicada, ABA, que tem sido amplamente utilizada em áreas como a educação e a terapia comportamental. Esses aspectos tornam o behaviorismo de Skinner radical porque ele se distancia significativamente das tradições anteriores, propondo uma visão abrangente e rigorosa do comportamento humano que integra tanto comportamentos observáveis quanto privados sob um mesmo conjunto de princípios científicos. As teorias dos três principais teóricos da educação e psicologia, Jean Piaget, Lev Vygotsky e Henri Wallon. Piaget. Desenvolvimento cognitivo e afetivo, ocorre em estágios sequenciais. Aprendizagem e desenvolvimento, indissociáveis. Processos, assimilação e acomodação. Fatores de desenvolvimento, maturação, experiência ativa, interação social e equilibração. Estágios do desenvolvimento. 0 a 2 anos, sensório-motor, exploração do ambiente, permanência do objeto.
2 a 7 anos, pré-operatório pensamento conceitual, egocentrismo, brincadeira simbólica. 7 a 11 anos, operações concretas, operações mentais concretas, conservação, lógica matemática. 12 mais anos, operações formais, pensamento abstrato, raciocínio lógico, planejamento. Vygotsky. Teoria histórico-cultural, o desenvolvimento é influenciado pela cultura e sociedade. Linguagem, fundamental na apropriação do mundo cultural. Interação homem-ambiente, mútua modificação. Zona de desenvolvimento proximal, ZDP. O ensino deve ocorrer dentro da ZDP, onde o aluno é capaz de aprender com ajuda. Vallon. Psicogênese, desenvolvimento cognitivo e afetivo em estágios descontínuos. Movimento e brincadeiras, essenciais para o desenvolvimento infantil. Emoção, ocupa um lugar privilegiado no desenvolvimento. Estágios do desenvolvimento. Estágio impulsivo emocional, 0 a 1 ano, comunicação afetiva e desordem gestual. Estágio sensório-motor e projetivo, 3 meses, 3 anos, desenvolvimento da inteligência prática e interativa. Estágio do personalismo, 3 a 6 anos, formação da personalidade e autoafirmação. Estágio categorial, 6 a 12 anos, desenvolvimento da atenção e memória, categorização mental. Estágio da adolescência, 11 a 12 anos, conflitos emocionais, autoafirmação e questionamento sobre o desenvolvimento sexual. Os 3 teóricos fornecem uma base abrangente para entender o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social, e suas teorias continuam a influenciar a prática educativa e a pesquisa em psicologia. Resumo sobre a abordagem de Lev Vygotsky. Interações sociais e mediação educacional. Vygotsky enfatiza a importância das interações entre colegas e a mediação do educador no ambiente escolar, que são cruciais para o desenvolvimento da criança. Funções psicológicas superiores. Estas são capacidades desenvolvidas ao longo da vida através da interação com o mundo e a cultura, usando instrumentos físicos e simbólicos. Exemplos incluem controle consciente do comportamento, atenção e lembrança voluntária, memorização ativa, pensamento abstrato, raciocínio dedutivo e capacidade de planejamento. Desenvolvimento e aprendizagem. Para Vygotsky, desenvolvimento e aprendizagem estão interligados. A aprendizagem desperta processos internos de desenvolvimento que ocorrem em um contexto cultural. O indivíduo adquire conhecimento através de relações intra- e interpessoais, mediadas pelo ambiente. Zona de desenvolvimento proximal, ZDP. A ZDP é o espaço entre o que o indivíduo já pode fazer sozinhos, zona de desenvolvimento real, e o que pode fazer com a ajuda de alguém mais experiente, zona de desenvolvimento potencial. A mediação adequada pode ajudar a criança a transformar suas capacidades potenciais em capacidades reais. Exemplo prático: aprender a escrever. Uma criança pode desenhar símbolos imitando a escrita de adultos, zona de desenvolvimento real, mas precisa de orientação para relacionar esses símbolos a conteúdos específicos. A mediação ajuda a criança a entender a natureza instrumental da escrita e a dominar os mecanismos simbólicos da escrita de sua cultura, movendo essas habilidades para a zona de desenvolvimento real. Conclusão. A teoria de Vygotsky destaca a importância do contexto social e cultural no desenvolvimento cognitivo e enfatiza a interação e a mediação como fatores essenciais para a aprendizagem. A ZDP é um conceito central, mostrando como a aprendizagem guiada pode expandir as capacidades de desenvolvimento de uma criança.